Azevedo aqui, tudo bem? Então, eu vou direto ao ponto. Assisti o filme da Barbie hoje, no cinema. Eu até tive a oportunidade de ver online, mas o áudio estava tão ruim que eu falei assim, não cara, vou pro cinema assistir esse filme. Depois de ver muitos vídeos, principalmente teasers, né, e algumas explicações sobre o filme, eu confesso que fiquei até interessado em saber mais, principalmente pelo fato de achar que o filme tinha, sim, uma mensagem, ele até tem, mas uma mensagem não só empoderada, mas principalmente uma mensagem interessante. Pra quem tá acostumado a assistir o canal, sabe que eu gosto de filmes que no final tem uma moral, e essa moral você acaba levando pra vida, o que infelizmente, na minha opinião, não é o que a Barbie faz. Mas assim, antes de chegar nesse ponto, vamos lá. Por que eu fui assistir o filme? Algumas mulheres permeiam a minha vida, né? E algumas mulheres eu tiro essas opiniões sobre coisas que elas falam comigo. Uma dessas mulheres é minha prima Dani. Dani, beijo pra você, tá? Ela foi assistir o filme, ela e a minha sobrinha, e as duas adoraram o filme, falaram muito bem do filme. Então eu tava com uma impressão de que provavelmente eu poderia gostar. Inclusive, eu particularmente não tenho nenhum receio, né, e não teria nenhum receio de dizer que eu tinha gostado do filme se eu tivesse gostado. Mas eu acho que o filme, até a metade dele, ele é bem interessante. Agora, antes de falar do filme, a gente precisa entender por que existe esse fenômeno da Barbie. Primeiro é a questão nostálgica, né? É óbvio que quanto mais a gente vai ficando velho, mais a gente acredita que as coisas eram boas realmente no passado. Então essa questão de querer reviver os tempos bons, né? Esse saudosismo, ele faz com que muitas pessoas, e principalmente as mulheres que viveram na década de 90, e não só viveram na década de 90, mas brincaram com a boneca Barbie, se interessassem pelo filme. Outro ponto interessante que a gente não pode deixar de chamar atenção é a questão do marketing, né? Você sabe que o marketing orgânico de Barbie é surreal. Mano, no shopping só tinha pessoas vestidas de rosa. Eu na minha vida não lembro de ter visto tanta gente com tantas peças rosas dentro do shopping. Então isso é um ponto. Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas fiquem com uma certa ansiedade e principalmente curiosas para saber do que se trata esse filme. Então, se além de ter um marketing muito forte no TikTok e nas principais redes sociais, e principalmente das lojas que embarcaram no mundo da Barbie, eu vi até vitrine inteira montada para Barbie. Então, isso tudo faz com que as pessoas aguçem a sua curiosidade e queiram entender, né, do que se trata. Outra questão é essa questão forte das pessoas que brincaram com a Barbie, né? Muitas mulheres brincaram com a Barbie. Eu, particularmente, brincava com o He-Man. E eu tava até comentando isso. Eu falei, cara, é impossível alguém ter uma noção do que é o He-Man sem ter brincado antes com o He-Man. Se eu falar pra qualquer jovem hoje sobre o que é o He-Man, ele vai falar, He-Man, mano, sobre o que é isso? Eu tinha até o Castelo de Grayskull na época. Então eu faço alguma ideia do que é uma mulher, né, ver todas aquelas bonecas, principalmente a questão da Barbieland, né, toda aquela estética que foi feita pro filme. Então isso faz com que as pessoas não só sejam saudosas, mas também fiquem impressionadas por imaginar isso numa tela. Tá? Agora assim, o ponto que mais me trazia interesse no filme é a diretora, que é a Greta Gerwig. Ela também é conhecida por fazer o filme Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Ela também está envolvida em alguns outros filmes e ela já foi indicada algumas vezes pro Oscar. Ela é uma diretora da nova geração, mas que ela sempre traz pontos positivos e eu acho que bem interessantes, principalmente quando se fala sobre questões femininas, e eu achei que ela era uma ótima escolha, eu acho que foi uma boa escolha pro filme. Então, chegando ao ponto que eu acho que a estética do filme é bem interessante, principalmente a forma que eles fizeram, né, das casas das bonecas, as bonecas em si, as visualizações, pô, você tinha uma câmera por trás, você via como se, quando a Barbie pega o carro, e aí você vê como se fosse realmente uma boneca. Eu acho que eles montaram um mini cenário para poder fazer isso, né, filmar como se realmente fosse uma boneca, você se insere no mundo da Barbie, então isso eu acho que foi interessante. Mas assim, na minha opinião, o filme ele tem muito mais uma questão da Mattel de se reposicionar, né, no mercado do que qualquer outra coisa. A Mattel é uma empresa que ela também criou o Monster High, por exemplo. E ela é uma empresa que normalmente, toda vez que a Barbie está passando por alguma dificuldade, ela para tudo que ela está fazendo e automaticamente começa a fazer alguma coisa de novo para reinserir a Barbie. Então é fato que esse filme nada mais é do que um reposicionamento de uma boneca que fez muito sucesso anos atrás e que agora volta com tudo, né? Principalmente com um filme que é recheado de atores famosos, com a cara da Margot Robbie, que ela tá incrível no papel. Ela realmente parece a boneca. Só que assim, a grande questão pra mim é que a ideia do filme é interessante,
A ponte do porquê que a Barbie tem que sair lá da Barbie Land, né? Que ela tá começando a aparecer uns defeitos. Isso não é spoiler, isso tá no trailer do filme. E ela começa a aparecer, acontecendo alguns defeitos, algumas coisas começam a acontecer de diferente, né? O pé dela ela não tá mais ficando na ponta do pé, né? A água não tá vindo mais água quente, tá vindo água gelada. As coisas não estão mais acontecendo da forma que deveriam estar acontecendo. E aí ela percorre o caminho do herói, digamos assim. Quando isso acontece, pra mim, me lembrou muito filmes como Burlesque, O Diabo Veste Prada. Eu achei que ela iria ao encontro da felicidade dela, porque ela, quando começa o filme, ela tá feliz. Ela realmente é feliz com a vida dela. Ela tá satisfeita com tudo que tá acontecendo. Só que aí, durante o filme, né, quando ela chega, né, na Terra Real e ela vai começar a descobrir as coisas, até esse ponto, eu acho que o filme é super interessante. Só que quando o filme começa a continuar a se desenrolar, ele começa a trazer alguns problemas que, na minha opinião, o filme ele tenta fazer algumas coisas e ele morre no meio do caminho, tá? Pra mim, eu acho que a Gerwig, ela perdeu a chance de fazer algo muito mais legal. Ela poderia ter usado os mesmos expedientes, como nós já vimos em outros filmes, né, que tocam o tema do criador versus a criatura, só que com um final menos chato, com uma estrutura de terço final de filme não tão incômoda. Assim, eu achei que no final do filme eles deixaram o musical do Ken para ser na terceira parte do filme, o que pra mim foi bem entediante. Os monólogos dele também foram chatos. O Ken, ele meio que não consegue passar o que ele deveria passar, na minha opinião. É óbvio, tá? Que ele tem uma questão, essa questão tem que ser resolvida, mas na minha opinião, o filme, no final das contas, ele meio que condena a felicidade da Barbie. E isso não me agradou nem um pouco. Eu queria, inclusive, chamar a atenção por uma coisa que, assim, eu não sei se algumas pessoas perceberam, mas um ponto, assim, que me incomodou muito foi a forma com a qual, e aqui vem um spoiler, tá? É a forma com a qual a Barbie, ela tem que, aos poucos, modificar a forma com a qual Ken refez lá na cidade, na Barbie Land, né? Existe um momento de revolta lá dos Kens, e os Kens, eles tomam a Barbie Land, né? Acaba virando até uma terra do Ken e tal. E aí, para que eles consigam fazer, e aí praticamente todas as Barbies, elas meio que ficam com uma lavagem cerebral. É como se elas tivessem gostado de serem aquelas mulheres do mundo real, aquelas mulheres que elas servem os Kens, né? Elas passaram a não ter vida própria, mas sim uma vida baseada para servir e para serem alguma coisa pro Ken, como se o Ken fosse o responsável por tudo lá, ou seja, inverte seus papéis, né? Eu acho que assim, perdeu-se muito uma oportunidade, porque imagina, o mundo real é um mundo que teoricamente a gente tem, né, uma questão muito forte do machismo, né, e de homens em grandes empresas serem as pessoas que estão em destaque. No mundo da Barbie é justamente o contrário. As mulheres que estão no mundo de destaque. Eu acho que eles poderiam pegar essas coisas e unirem, né? E mostrarem, no final das contas, darem uma ideia de que todo mundo é igual. Todas as pessoas são iguais, independente de gênero, de cor, de qualquer coisa. Então, ao invés deles fazerem isso, não. Qual foi a ideia fantástica que elas tiveram? Elas tiveram uma ideia de manipular os Kens, né? Fingir que se importavam com eles, para depois, no fim, fazer com que um brigasse com o outro, para finalmente, sorrateiramente, elas tirarem o poder dos Kens. E isso, pra mim, eu acho que não é legal. Eu acho que isso não foi uma coisa bacana. Eu acho que não é bacana eles terem feito isso no filme. Eu acho que não é legal eles fazerem dessa forma. E eu acho que não traz uma concepção interessante. Então eles perderam uma puta oportunidade de modificar isso, tá? De modificar essa questão, de fazer com que, na verdade, colocar que todo mundo é igual, né? Eu acho que, pelo menos no reino da Barbie, eles poderiam ter feito isso. E um outro ponto também que eu queria muito observar é essa questão, né? Você não sabe o que vai acontecer com a Barbie, né? E que é um puta spoiler, porque eu vou falar o final do filme. Mas você fica nessa, e aí o que ela vai fazer? Porque eles meio que organizam lá aquela terra, eles vão colocar com que os Kens sejam, né, alguma coisa importante e tal, né? Da mesma forma que a Barbie é. Só que aí, cara, o final é como se ela morresse como boneca. Inclusive, isso fica muito claro, porque ela vai embora com a Ruth, que foi a criadora da boneca, e aí fica uma luz branca, todo mundo dando tchau pra ela, então é como se ela morresse como boneca e viesse pra realidade como um humano, como uma pessoa. Cara, no início do filme ela era feliz, ela tava feliz.
entendeu? Eu acho que, assim, eu acho que a boneca, ela é um fruto de uma época, né, que hoje não existe mais. Por que as pessoas hoje em dia não brincam com bonecas? Porque as garotas, elas estão coladas no celular, né? Elas estão coladas fazendo dancinha do TikTok, estão fazendo várias outras coisas. Então o mundo virtual, ele se tornou muito mais interessante do que o mundo real, o mundo de brincadeiras que antigamente existia. Eu acho que esse mundo não volta mais. Mas eu acho que poderiam fazer uma alusão a isso e fazer uma alusão de que, infelizmente, a vida tá ficando muito chata. E eu sei que fazendo esse vídeo, muita gente não vai gostar do que eu tô falando. Mas, infelizmente, eu acho que o ponto é justamente esse. Eu acho que o ponto é que se perdeu uma oportunidade de fazer uma coisa melhor, de ter uma moral da história, de ter uma ideia para que as pessoas depois, no final, ficassem refletindo sobre isso. Então eu acho que ela poderia continuar como boneca. Ela não precisava virar humana para ser feliz. Muito pelo contrário. No início do filme, ela tá feliz. No final, ela tem que ir numa consulta ginecológica. Eu acho que, sinceramente, nenhuma mulher é feliz indo numa consulta ginecológica. Mas assim, no final, a maioria das mulheres vai gostar, a Mattel vai adorar, e eu, como homem, não era nem pra estar fazendo esse vídeo, porque com certeza vão odiar. Pra mim, Barbie, nota 6, sendo muito bonzinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte o vídeo, abraço e até a próxima.